E aí, galera, beleza, gente? Pessoal, hoje a gente vai iniciar as nossas aulas de curso de Introdução à Programação, beleza? Esse curso que eu ofereço, um curso de extensão do Instituto Federal da Paraíba. E aí essas aulas são dedicadas tanto para quem está fazendo esse curso comigo, até como para também quem quer aprender a programar e ter esse conteúdo como uma base no seu aprendizado, né? Então a gente vai iniciar hoje, meu nome é José Thiago Holanda, esse curso. Beleza? Nessa primeira aula a gente vai ver algumas definições, o que são algoritmos, como representar os algoritmos, tipos de dados e alguns exercícios que eu vou deixar para que vocês resolvam, tentem resolver em casa. Ok! Então vamos lá. Definição. O que é um algoritmo? O algoritmo é uma sequência de passos. Um dos conceitos de algoritmo é uma sequência de passos para executar uma tarefa ou função. É o passo a passo para se resolver um certo problema. Por exemplo, quando você tem uma receita de um bolo, você tem um passo a passo, você tem o caminho que você vai seguir, né? Você tem regras a obedecer para que aquele bolo seja um bolo. No final você tem um produto que é um bolo de verdade, não é qualquer outra coisa que não seja um bolo, né? Então existe um conjunto de regras, existe um passo a passo, uma sequência que você vai obedecer para fazer um bolo específico ou qualquer tipo de bolo, né? Definir o caminho entre dois pontos, né? Como é que você chega, né? Qual algoritmo você utiliza para você sair de um lugar e ir a outro, né? Existe também um conjunto de regras. Na verdade, os algoritmos eles estão, de certa forma, implícitos no nosso dia a dia, né? A gente está a todo momento tomando decisões, seguindo regras, uma sequência de passos para se obter um resultado. E o que seriam as instruções? Instruções são comandos que significam ações a serem tomadas, né? Então, por exemplo, quando você diz assim, o exemplo que eu estou dando aí, leia, escreva, é um exemplo mais voltado já para a nossa prática, né, desse curso. Mas comandos que significam alguma ação que você deve tomar, né? Como ligar, pode ser ligar o forno, pode ser uma instrução, ligar, ou pegar algo, né? Tudo são instruções na nossa linguagem humana, né? Para resolver um problema humano. Na linguagem computacional, esses valores aí de leia, de escreva, né? Essas instruções, leia e escreva, tem mais sentido nisso aí. E essas instruções, esses comandos, eles estão lá fazendo parte do algoritmo, tá? Para que no final você tenha um produto, um resultado. Lógica de programação é a organização coerente das instruções para alcançar os objetivos do programa, né? É você organizar todas essas instruções de maneira coerente, é você não colocar as instruções lá de bolo, né? Não colocar lá uma instrução atrás da outra sem sentido, né? Elas têm que ter um objetivo. Essas instruções devem estar nos locais corretos e devem ser utilizadas de formas corretas, ou seja, elas têm que ter uma certa lógica. Então essa lógica da programação é que vai resolver o seu problema. Por exemplo, você está lá na história do bolo, fazendo o bolo, né? A instrução de pegar o ovo, ou pegar um produto, esse comando aí, pegue 2 ovos, ele não pode vir depois que você colocou o bolo no forno. Não tem sentido, né? Então existe uma lógica de que se eu disser, não, eu vou quebrar o ovo depois que o bolo estiver lá no forno. O cara vai dizer, isso não tem lógica, né? Não tem lógica você fazer isso. Por quê? Porque quando se faz um bolo, você pega o ovo antes, lá no início do processo do algoritmo, né, que de desenvolver um bolo.
E aí você quebra, mexe aquilo ali para depois fazer uma mistura, uma massa e colocar aquilo no fogo. E o programa são todas as instruções e essa sequência de passos de um algoritmo que obedece regras de uma linguagem de programação. Quando você tem um programa, né, que de fato você vai ter é um conceito mais rasteiro do que é software, né? Vocês estão já acostumados que é um programa. É todas essas instruções, essa sequência de passos de um algoritmo que vai obedecer essas regras através de uma linguagem de programação. A linguagem de programação é que vai definir como eu devo usar, como é o nome dessa instrução. Por exemplo, em uma linguagem de programação, a gente pode dizer que uma instrução seja se leia. Essa instrução tem uma funcionalidade, tem um significado. Mas em outra linguagem de programação pode ser read, pode ser ler, pode ser to read. Ou seja, pode ser do jeito que as pessoas que desenvolveram a linguagem quiseram definir. Porque uma linguagem de programação ela tem a sua própria sintaxe, como as linguagens humanas também têm, né? O português, o inglês, ele tem a sua própria sintaxe. Mas existem comandos, existem instruções que têm o mesmo significado, o mesmo sentido, né? Mas com escritas, com forma de utilizar diferentes. Então, ainda na linguagem de programação, a gente vai ver que existem várias linguagens de programação e o algoritmo que você está resolvendo pode ser resolvido em qualquer uma dessas linguagens. Tá? Algoritmos. Existem vários conceitos de algoritmos. Né? A gente já comentou ainda que seriam alguns conceitos de algoritmos. E agora a gente vai falar mais um pouco sobre os algoritmos e sobre características desses algoritmos. Né? Então, um algoritmo é um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um problema específico. Né? Um conjunto finito, tá, gente? O algoritmo ele não pode ser infinito, ele não acaba nunca. Ele tem que, em um certo momento, concluir. Né? Imagina você fazer uma pesquisa no Google e a pesquisa não, né, fica lá. Não traz o resultado nunca. O algoritmo que está fazendo aquela busca pelos temas que você está procurando, está lá rodando infinitamente. Não, tem que uma hora parar aquele algoritmo, trazer um resultado e te apresentar. Não é isso? Sequência ordenada, não ambígua, de passos que levam à solução de um problema. Ou seja, existe uma ordem, né, não ambígua, ou seja, não posso ter dupla interpretação ali. Não, ele está ambíguo. Não, você pode não estar conseguindo compreender, mas o algoritmo ele não pode ser ambíguo, ter duas interpretações ali distintas, né? Ele é exato. E esse passo a passo do algoritmo vai levar à solução de um problema. Sequência de procedimentos que são executados sequencialmente, né? Isso aí, o próprio nome sequência já está dizendo, para resolver um problema especificado. Veja que todos os conceitos eles caem tem o mesmo sentido. No final de contas é resolver um problema especificado. Resumindo, dado um problema, você deve utilizar um algoritmo ou uma sequência de passos para resolver esse problema. É isso. Então, algumas características dos algoritmos. Eles devem ter início e fim, como eu falei, não podem ser infinito. Ele deve ser fácil de ser entendido, sem dar margem para dupla interpretação. Quanto mais fácil de você deixar o seu algoritmo para que qualquer pessoa que leia aquele algoritmo entenda de forma simples, melhor. Né? Fazer comentários no algoritmo, como a gente vai ver, você pode fazer. Deve ser capaz de receber dados do mundo exterior. Tá? A entrada de dados. Um algoritmo ele precisa da entrada de dados, de receber algo para processar algo, para produzir algo. Primeira aula de processamento de dados. Né? Se você for assistir até, eu tenho aqui uma aula sobre isso. Entrada, processamento e saída. Então, o mundo exterior pode ser você mesmo informando alguns dados. Né? Você é exterior ao algoritmo. O algoritmo ele é interior ao próprio computador. Ele está rodando ali no sistema operacional. Né? Então, você está fora do sistema operacional. Você é que vai dar essas entradas. Né? E ele vai receber esses dados que você informa. Pode gerar informações de saída para o mundo exterior. Certo? Que é o normal, né?
processar algo e dar um resultado, ser efetivo. As etapas devem ser alcançadas em um tempo finito, mais uma vez, né? Eu já falei quanto ao algoritmo ser finito. E aí as etapas de algoritmo. Um algoritmo ele tem que ser entendido. Essa é a parte mais importante, é você compreender o algoritmo. Desenhe ele mesmo, pegue um pedaço de papel e desenhe. Veja a solução, o que é que a pessoa está querendo resolver, qual o problema que está querendo resolver. Nesse curso a gente vai focar em problemas simples, em problemas de introdução à programação. Mas se você for para o mercado, para a vida real, você vai se deparar com problemas mais simples até, algumas vezes, mais simples e algumas vezes mais complexos. Então você vai precisar entender o que é que, se você estiver trabalhando numa empresa, por exemplo, no momento, no futuro, entender o que é que o cliente está de fato dizendo, né? Então você tem que conhecer o problema. Você não pode resolver um problema sem saber de fato o que é que está. Quanto mais você conhecer aquele negócio, quanto mais você conhecer o problema, melhor. Às vezes a gente até conhece a área de negócio, né? Às vezes você está lá desenvolvendo um sistema de, um sistema de tênis, né? De gerenciamento, de jogos, de torneios, e você é um atleta daquilo ali. Você participa daquilo ali. Isso lhe ajuda, porque você entende do negócio. Fica mais fácil você resolver o problema. Então, um exemplo, por exemplo, de um problema, e aí isso aí a gente vai trabalhar no nosso curso aqui, como é que eu resolveria problema, por exemplo, uma equação de segundo grau, ou até mesmo uma integral, usando um algoritmo, usando uma lógica de programação. Eu tenho que entender o que é uma equação de segundo grau primeiro. Eu tenho que entender o que é o A, o que é o B, o que é o C, né? Eu tenho que entender tudo isso para poder resolver essa equação. Então, eu vou criar uma sequência de ações e quando elas forem executadas, resolverão o problema. A gente vai fazer um exemplo para resolver uma equação do segundo grau. Então, para resolver uma equação do segundo grau, como eu disse, primeiro calculamos o delta, depois x' e x duas linhas. Mas eu tenho que entender também o que é o delta, eu tenho que entender o significado de x', de x duas linhas. Eu preciso compreender, quanto mais eu compreender o problema, melhor para que eu possa desenhar, né? Para que eu possa explicar, de certa forma, até para mim mesmo, se estiver eu desenvolvendo um algoritmo, o que é que eu quero fazer ali, né? Qual é o resultado final. E a terceira etapa é executar a sequência das operações, né? Eu vou, de fato, rodar o algoritmo, né? Então, entender o problema, saber desenhar o problema, criar a sequência de ações, ou seja, desenvolver o seu algoritmo, né? E de fato, de forma que quando essa sequência de ações forem executadas, né, elas vão resolver o problema. E no final, executar a sequência das operações. Né? Executar, rodar lá, na ferramenta, no software que você usa, no compilador, na linguagem de programação, e de fato rodar para verificar se aquele. E aí eu já entro na última parte para verificar e validar aquele algoritmo. Né? O que seria verificar e validar? Verificar. Eu quero ver se os requisitos, o que são os requisitos, eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque é mais avançado, apesar de ser simples de entender, é assunto de engenharia de software, mais específica de uma disciplina chamada engenharia de software, e aí eu não vou entrar nesse momento aqui. Mas, por exemplo, se eu, nesse curso, coloco uma questão para vocês, na questão eu explico o que é que eu quero, né? Ali eu estou dando os requisitos do algoritmo. O que é que ele tem que fazer? Né? E o que é verificar? Verificar é ver se realmente ele está fazendo o que foi pedido. Se os requisitos foram atendidos. Por exemplo, eu só citei lá a equação de segundo grau e eu expliquei. Uma equação de segundo grau é assim. Existe o A, o B, calcula delta com essa fórmula, calcula x' com essa, x duas linhas com essa. Expliquei tudo isso, são os requisitos. O algoritmo está atendendo, está resolvendo a equação de segundo grau. Pode estar resolvendo uma equação de quinto grau, sei lá. Não. Está aqui, resolve a equação de segundo grau. Não, mas eu estou resolvendo aqui. Ó. Não, você está resolvendo outra coisa. Você não entendeu o problema. Né? E a outra questão, além de verificar, é validar. Ah, está resolvendo a equação de segundo grau? Estou resolvendo a equação de segundo grau. Agora vamos ver se está atendendo minhas necessidades. Beleza. Deixa eu botar aqui A igual a 0 para ver se funciona. Ei, deu erro. Opa, tem que validar isso aqui. Eu tenho que tratar se A for 0
ou se eu tiver, se A for 0, eu só tenho um valor, ou se delta for negativo. E aí? Se delta for negativo, para números reais, eu não tenho como tirar a raiz quadrada de um número negativo. Né? Porque delta ele é a raiz quadrada de um valor. Então, como é que vai resolver isso? Então, você tem que tratar, tem que validar. Isso aí, não está funcionando para mim esse algoritmo. Por quê? Porque está dando um erro aqui toda vez que eu uso um número e eu não sei por que é. Está dizendo, tem que tratar. Então, a gente tem que validar antes, verificar, por exemplo, se o delta vai dar negativo. Se der negativo, não calcula, manda uma mensagem, enfim, faz algum tratamento que foi requisitado lá por alguém. Beleza? Representação dos algoritmos. Eu posso representar os algoritmos de forma narrativa, que é usando o português normalmente, é a narração de como realizar tais passos para se chegar no objetivo. Certo? Faço aquilo, faço isso. Se isso acontecer, eu faço isso. Se isso não acontecer, eu já tomo outra decisão. Ou se não, faço isso, faço aquilo. E enquanto isso não acontecer, eu continuo tentando. Ou eu vou fazer isso aqui 20 vezes até isso acontecer. Enfim, esse linguajar que eu falei aqui para vocês, você pode de fato descrever no papel e resolver um problema. Qualquer problema. Como você faz para chegar em casa? Você pode detalhar isso ao máximo. Eu pego o carro, ligo o carro. Se o sinal estiver fechado, eu paro. Se o sinal estiver vermelho, eu paro. Enquanto o sinal estiver vermelho, eu não acelero. Né? Se o sinal abrir, eu ando 500 metros, né? Acelero, dirijo, na verdade, 500 metros, dobro à direita. Enfim, faça a sua lógica. Quais são os passos que você segue? Tem também a forma de fluxograma, né? Onde a gente usa diagramas para representar um algoritmo. É uma forma mais formal de representar um algoritmo. Né? Você utiliza uma sequência de símbolos, blocos, quadrados, losangos, trapézio, o que você quiser. Não, existe uma regra para utilizar esse fluxograma e a gente vai estudar mais a fundo. O que facilita isso é a apresentação de um processamento, porque qualquer pessoa que pegar aquele fluxograma ali também vai entender. A gente faz isso utilizando um diagrama de blocos. Né? E a própria linguagem algorítmica. Né? Nesse caso desse curso, a gente não vai trabalhar com nenhuma linguagem de programação de fato utilizada no mercado, como Java, C, C++, por exemplo, não vamos utilizar. Né? Vamos trabalhar com uma linguagem mais para quem está aprendendo introdução à programação, utilizando inclusive a língua portuguesa nas instruções no comando, até para facilitar para quem tem dificuldade com o inglês. Né? Só que é de forma estruturada. Isso aqui é também conhecido como pseudocódigo. Veja aqui primeiro, eu defini até o início do algoritmo e o fim do algoritmo. Aqui eu disse leia uma instrução, leia um valor que está em A, leia B, verifique se A é maior do que B. Se for, né, então mostre A. Esse é um exemplo bem básico de um algoritmo. Né? Eu vou ler dois valores, dois números possivelmente, A e B. De onde vem esses números? Você pode informar pelo sistema, pode ser um formulário, pode ser qualquer coisa. Certo? E aí, tanto A quanto B. E depois o sistema vai verificar se A é maior do que B. E se for, vai aparecer o valor de A na tela. Bem simples. Tá? Então, como exercício, verifique na internet exemplos das 3 formas e as vantagens e desvantagens de cada método. Né? Essas 3 formas aí de representar um algoritmo. Tipos de dados, estamos concluindo. Tipos de dados, eu posso ter dados numéricos, dados caracteres e dados lógicos. Certo? Esses tipos de dados vão variar de acordo com as linguagens de programação. Aqui é uma visão geral. Beleza? Então, os dados numéricos, eles, por exemplo, podem ser inteiros. São números positivos ou negativos, mas inteiros. Não pode ser, por exemplo, 1,1 ou 1,0. Não. 2,1, 2,0. Não. Tá? São inteiros. É 1, é 2, é 3. Números inteiros. Agora, se eles forem reais, aí beleza. Aí eles podem ser fracionados. E aí cada linguagem de programação vai definir o seu tipo. Por exemplo, Java,
ele define o tipo float, o tipo double, que são relacionados a tipo real, mas que os dois são relacionados, mas têm suas diferenças, suas peculiaridades em relação à própria linguagem, que aí quando você for estudar uma linguagem, você vai verificar quais são as diferenças desses tipos, né? Temos o tipo caracteres, né, que em geral é uma sequência de letras, números, símbolos, etc. Ou seja, às vezes você tem números, mas que não são, os dados não são numéricos. Por exemplo, o número de telefone. Normalmente o número de telefone, quando a gente utiliza o número de telefone, é uma sequência não numérica, é caractere normal, é o número, não é o número 2, é o caractere 2. Tá? Isso aqui é tratado como um caractere. Em algumas linguagens de programação, você pode chamar isso de... Em Java, por exemplo, existe um tipo objeto lá, que ele chama de string, né? Para tratar esses tipos de dados. Mas a gente vai chamar de dados caracteres, certo? Como eu falei para vocês, por exemplo, até porque o número de telefone, às vezes você guarda com parênteses, com traço. Né? Algumas pessoas perguntam, e CPF? Bem, CPF normalmente, eu particularmente, prefiro trabalhar como caracteres e internamente eu trabalho ele como números. Porque o CPF, de fato, a gente faz cálculos com o número do CPF para validar, às vezes, aquele CPF, enfim. Então, na maioria das vezes, eu ainda trato o CPF como uma sequência de caracteres, até porque, normalmente, muitas vezes também se guarda CPF com traço, com ponto. Isso vai depender de uma decisão muito interna da equipe que está desenvolvendo o software. Tá, gente? Dados lógicos podem representar apenas dois valores, ou é verdadeiro ou é falso. Certo? Conhecido também como booleano, verdadeiro e falso, ou é 1 ou é 0. O significado do 1 é verdadeiro, ligado. 0, falso, desligado. Isso é um significado desses valores também na computação. Né? Então você pode ter, por exemplo, em um certo momento, perguntar uma simples pergunta de verdadeiro, de sim e não. O resultado dessa pergunta pode ser gravada, armazenada, como você queira, em uma variável booleana, né? Uma variável lógica. Por exemplo, você está lá preenchendo um formulário e a pessoa pergunta: você pratica esportes? Sim ou não? Está lá, sim ou não. Você joga tênis? Sim ou não. Beleza? Então, são variáveis que vão guardar um valor que só tem duas opções. E aí, para finalizar, vou deixar alguns exercícios. Né? Esse aqui eu vou falar, esse aqui é um exemplo antigo que eu tenho, que tem que ser atualizado, né? Porque o Belo já tem mais de 27 tipos paraibanos. E aí é o que eu quero mostrar com esse exemplo, né? Com essa CNPC. Esse exemplo vai dizer o quê? Botafogo da Paraíba, eu marquei de negrito, né? Tem 27 paraibanos. Hoje já tem mais, né? E a área de sua sede tem cerca de 9,7 hectares e é o único time paraibano que é campeão brasileiro? Sim, isso é uma pergunta. Foi fundado em 28 de novembro de 1931 e o seu principal apelido é Belo. Então, vamos classificar aqui esses tipos. 27 seria que tipo de dado? 27 seria um dado numérico do tipo inteiro. Né? 9,7 hectares, um dado numérico do tipo fracionário, do tipo real. Ele é um campeão brasileiro, único campeão brasileiro, ou não assim? No caso, sim. Foi fundado em... Isso aqui é um tipo data. Nesse caso aqui, esse tipo data, as linguagens de programação trabalham o tipo data separadamente. Mas no nosso curso, por ser uma questão um pouco mais avançada, e a gente vai trabalhar apenas com introdução à programação, a gente vai trabalhar esse tipo data como uma sequência de caracteres, tá? Ou seja, o número 2, o número 8 não é número. É o 2, o 8, uma barra, o 0, o 9, o 1, o 9, o 3 e 1. Beleza? E o seu principal apelido é Belo. Também aqui uma sequência de caracteres. Normalmente, essa sequência de caracteres, quando a gente trabalha, internamente, lá no código, no algoritmo, a gente vai trabalhar com aspas, tá? Vai trabalhar colocando entre aspas. Podemos, até o final do curso, também verificar como eu poderia utilizar isso aqui como uma data, né?
se der tempo, a gente pode analisar isso aí como uma data para, por exemplo, desenvolver uma função que traga o dia dessa data, que traga o mês, que traga o ano, que calcule a diferença entre datas, né? Eu boto 2 datas lá e a gente possa desenvolver um algoritmo que calcule qual a diferença, quantos dias tem entre um dia e outro, né? Então, os exercícios que eu deixo para vocês: descreva um algoritmo para se trocar um pneu furado. Qual é o passo a passo que você segue? Como uma pessoa deve fazer para ir de táxi ou mesmo de Uber, né, a um destino? Sacar dinheiro no caixa eletrônico, qual é a sequência? Fazer uma soma usando a calculadora. Bater uma vitamina com mamão, banana, maçã, leite e açúcar. Vamos usar a descrição narrativa. Pense de forma ordenada e organizada. Né? Então, escolha algum desses exemplos e vamos discutir quando a gente tiver nossos encontros síncronos sobre o que vocês resolveram nessa situação. Escolha 2 pelo menos de cada um, beleza? Com o uso do português narrativo, resolva os problemas desenvolvendo um algoritmo para cada uma das situações. Escreva como se estivesse escrevendo para uma pessoa. Esses são mais alguns exemplos que vocês podem tentar fazer também em casa. Vou deixar aquele outro exercício também. E tragam aí para a gente discutir, né, o que cada um fez. Lembrando, use a forma narrativa, né, a mais simples, o português mesmo. Não precisa ir para quem já sabe, ir para fazer um algoritmo, enfim. Não, escreva de fato. Tá? O algoritmo, a ideia de tradução para você tem que compreender o que você está fazendo. Tá? Você tem que entender o problema. Você não tem que ir direto para o código, né? Então, vamos com calma, né? Vamos com calma e vamos tentar, mesmo sendo simples isso aqui, aparentemente simples, vamos resolver parte a parte, beleza? Então, gente, a gente chegou ao final dessa aula. Na próxima aula, eu vou apresentar a vocês já um pouco mais de prática, beleza? Vou apresentar a vocês o problema da Torre de Hanoi, para que a gente resolva esse problema, mostre um algoritmo bem simples de como resolver o problema da Torre de Hanoi, as formas de resolver esse problema da Torre de Hanoi, certo? Vamos trabalhar também um algoritmo para, por exemplo, calcular a área de um triângulo, para também solucionar alguns outros problemas, como o conhecido problema das canetas. Enfim, essas são as próximas aulas, tá? A gente vai trabalhar isso na prática, não ainda apresentando numa ferramenta específica que eu vou utilizar no curso, que é a ferramenta que é o VisualAlg, né? E eu ainda vou apresentar também para vocês onde você baixar, como baixar, falar um pouco da ferramenta, onde vocês devem pesquisar no próprio site da ferramenta. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é só. Beleza? Valeu, que Deus abençoe vocês. Permaneça com vocês sempre. Beleza, galera? Um forte abraço, gente. Tudo de bom. Valeu! E sim, pessoal. Antes de ir, lembrem também do que eu pedi, tá? Para o próximo encontro, para que vocês pesquisem, né, o exercício que eu falei no início dessa aula. Pesquisem sobre as formas de representação do algoritmo, né, fluxograma, para que a gente também traga na próxima aula. Leia os 2 primeiros capítulos da apostila que eu passei como referência, né, para que na próxima aula a gente também esteja todo sincronizado quanto a esse conteúdo. Tranquilo, gente? Agora sim, beleza. Vou em paz aí para até a próxima aula, que eu vou trazer mais assunto legal, bastante legal para vocês. Valeu, gente. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.